Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar aí sobre o desequilíbrio que na prática existe em algumas rupturas de relacionamento e como essa questão do igualitarismo ela é bem fraudulenta no que tange aí as relações entre homem e mulher. Né? Porque antes de mais nada, o que eu acho engraçado é que as pessoas elas têm algumas frases prontas e não quer dizer porque algo é uma frase pronta que não seja verdade, mas que quando você coloca isso na prática, coloca essa crença, essa frase, essa expressão, esse mantra, esse axioma em xeque, as pessoas aí elas reagem em tom de recuo, né? Aí é tipo, pera lá, não é bem assim, cada caso é um caso, está sendo muito radical, né? Se você perguntar para as pessoas na rua, você acha que o ser humano, no final das contas, ele é egoísta e pensa só em si mesmo? A maioria das pessoas vai falar que sim, né? Vai reconhecer que, sim, em determinados momentos sim, de vez em quando o ser humano é solidário, mas no geral a maioria das pessoas só pensa nelas mesmas, e elas estão absolutamente corretas nisso, né? Isso aí vai desde a questão lá do gene egoísta, puramente questões biológicas evolucionárias, até para alguns instintos de defesa, e quando você tenta explicar isso para mostrar, por exemplo, que a maioria dos relacionamentos tende a dar errado, e quando dá errado é uma dor de cabeça para os dois lados, aí as pessoas elas não aceitam muito bem, né? Eu já reparei isso aí na sociedade brasileira. As pessoas, o amor é um troço um tanto quanto inquestionável quando você passa do limite do aceitável, né? Então, por exemplo, você fala, relacionamentos são complicados hoje em dia, hoje as relações são líquidas, até certo ponto as pessoas concordam. Mas aí quando você pega e fala que os pouquíssimos que dão certo, muito mais por uma questão de sorte, né? Ou que muito cara vai acabar se ferrando e que os homens eles são muito mais fracos emocionalmente falando, né, e que existe um lado profano das mulheres ao qual a mídia não fala, obviamente também existe o lado profano masculino, mas esse é falado o tempo todo, né, e sempre remetido ao homem ser cafajeste e não prestar, etc, como se todos os homens tivessem, né, um valor aí de mercado que pudesse exercer a cafajestagem, né? Você vai ver daí na prática, a maioria dos homens são pobres, feios, sem qualquer atrativo. Como é que uns caras desses vai estar exercendo aí a arte de ficar com várias? Então, é algo totalmente fora da realidade. Então, assim, a base do discurso das pessoas, elas sabem que relacionamento é complicado, que o ser humano é egoísta, etc. Mas é sempre naquele padrãozinho, né? De não é bem assim, existem muitas, elas acreditam que existem muitas exceções, cada caso é um caso, não pode generalizar. Então a discussão ela é genérica, né? Ela até tem algumas premissas verdadeiras, mas na prática, quando você vai colocar, você está tateando o escuro ali, você está vendo que as pessoas elas não falam aquilo, não falam no sentido ontológico da coisa, aquilo que realmente é. Né? Então, assim, você acaba que vira uma sociedade de malucos, né? Onde você discutir o objeto em si, em questão, você é visto como um radical simplesmente por colocar à mesa algumas questões básicas, apenas por mudar algumas premissas e colocar, né, algumas causas e efeitos, alguns verdade e erro, sujeito objeto, etc. e por aí vai. Então, dada essa introdução, um ponto que eu acho bem interessante dos homens observar, aqueles caras que estão casados ou que estão em um relacionamento com união estável, né, que coabita ou que tem alguma dívida junto, algum patrimônio junto, né, algum bem junto, que os caras eles não entendem que esse egoísmo do ser humano muitas vezes ele vai ser o gatilho para ele vão ser os estímulos e recompensas jogados no ambiente, que é o foco principal aqui do meu canal. Então, quando eu falo para vocês que isso aqui é um canal sério que trabalha no foco dos estímulos e recompensas do ambiente através da chave pavloviana das coisas, e que eu não sou de ficar fazendo julgamento moral, e tampouco isso aqui é um canal conservador que quer restaurar qualquer coisa, porque eu não acredito em restauração, né, da natureza humana. Eu tava até vendo o rapaz que foi no Redcast lá, o Elias, um cara muito bacana, lá, Elias Maman, né, Maman, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele. Achei interessante, né, algumas coisas que ele falou, concordei com várias delas, né, só que teve uma hora que ele falou que as relações casuais elas trazem muitos problemas
para a sociedade. Só que ele fala que se parasse isso aí, ele acredita que vários desses problemas seriam resolvidos. Eu até concordo, né, de um ponto de vista social, que o sexo desenfreado, esse tipo de coisa, possa trazer alguns problemas sim, só que daí eu vou muito mais em linha com o Coruja, né, da aceitação do determinismo biológico e que as coisas não vão mudar, elas sempre foram assim, não vai mudar, né, do que algo que as pessoas evoluíssem e pensassem, parassem com isso e fossem para monogamia. Isso eu vejo como uma utopia. Então, na prática, eu não vejo como isso ter correção. Eu já vejo no discurso dele já mais nesse sentido social, né, não indo muito pro lado biológico da coisa, apesar dele reconhecer sim o lado biológico. Ele também fala que a aparência importa muito, etc. Achei o cara bem coeso no que ele falou. Foi uma entrevista que, inclusive, nos comentários lá no Redcast foi muito bem elogiada. O Júnior foi muito bem também, né? O Júnior tem mandado bem aí nas entrevistas ultimamente, fazendo questões bem pontuais, né? O Miguel também. Mas dessa parte aí eu vejo um certo alinhamento dele com questões culturais, ao qual eu acho que é biologia. Por isso que eu não é pelo Coruja ser meu amigo ou algo do tipo, mas é porque de fato tem uma concordância, um alinhamento muito maior com ele nesse quesito daí do que no caso com Elias ou com outras pessoas que acabam indo pelo lado puramente cultural, tá? Não puramente, mas majoritariamente muitas vezes. E nessa chave aí eu acredito que algumas coisas são imutáveis, tá? É o que eu vejo pelo menos. Então, por exemplo, eu já dei um exemplo sobre a questão da alimentação, que quando você tem uma nação rica, né, ou com uma renda média, igual o Brasil é um país de renda média, né, se comparar no mundo todo, apesar que se você for parar para ver o mundo como um todo é pobre, né, você tem muitas pessoas, sobretudo na Ásia e na África, que elas são pobres, né, tem uma renda aí per capita em dólar muito baixa por dia, mas o Brasil está na média global, tá? É óbvio que se for comparar com períodos onde não tinha saneamento, ou idade média, ou quando você não tinha algumas questões sanitárias era pesado, o ser humano hoje ele tem muito mais recursos, etc. Mas comparado aos países ricos ainda você tem muita gente pobre no mundo, né? Comparar com uma Finlândia, com uma Suécia, uma Noruega, por exemplo, que são as exceções lá para cima, né? Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc. Você vai ver que as pessoas no geral são pobres, né? Ou tem uma renda ali o básico para sobreviver. E quando você tem a questão dos alimentos abundantes em gordura, açúcar, em calorias vazias de certa forma, né? De certa forma não, na total forma, e uma nação que pode consumir esses alimentos, você muito provavelmente vai acabar desencadeando muitas doenças aí, obesidade, diabetes tipo 2. Você vê que a China teve uma disparada da renda média, uma boa diminuição da pobreza. Nos anos 80, 1% da população chinesa tinha diabetes tipo 2. Hoje, que as pessoas têm muito poder de comprar lá, esse número decuplicou, foi para 10, 11% já, e só está aumentando, tá? Então, nos Estados Unidos eles já têm esse problema há muito tempo. Países de renda média como o Brasil e o México também tem esse problema da obesidade. Então, por quê? Porque você tem um estilo muito forte, muito prazeroso, que são comidas altamente açucaradas, comidas ali com gordura e açúcar adicionado além do que o ser humano precisa, e o povo tendo dinheiro, mesmo também tendo dinheiro para ter uma alimentação saudável e regrada, vai ir ali no que dá mais prazer imediato, tá? E não é só uma questão de tempo, vida corrida não, que isso aí é desculpinha, tá? Isso aí eu concordo totalmente com o Cariani, com o Paulo Musa, etc. Aí, que para quem é no mínimo classe média baixa para cima, e dá para seguir uma dieta padrãozão aí de arroz, frango, etc. A pessoa fala, ah, mas daí enjoa, não sei o que. Tem outras alternativas, enfim, às vezes a pessoa também não quer, e enfim, ela vai acabar sempre arrumando desculpa. Mas eu até estava conversando sobre essa questão de alimentação antes de entrar na questão do casamento, dos artifícios e dos recursos que a mulher tem num pedido de divórcio, né? Eu ainda sobre essa questão de alimentação, uma vez eu estava conversando com um primo meu de Floripa e teve um período ali em 2016 que a gente até morou 6 meses mais ou menos perto um do outro, né? O qual ele não estava em Floripa naquele momento, e a gente treinava junto praticamente todo dia, né? Enfim, a gente fez alguns negócios junto, perdemos dinheiro, mas deu para dar boas risadas aí, e aproveitar bastante coisa. A gente mexeu com os investimentos malucos aí, acabou não dando certo. Hoje a gente dá bastante risada disso aí, né? Tem que rir para não chorar. E o que foi engraçado que ele sempre falava, ele era um cara muito sério, até hoje enfim, um intelectual aí, né? E levava muito a sério a questão dos treinos, etc. Ele sempre
fazia muito escárnio com pessoas indisciplinadas, né? Porque ele é muito disciplinado, enfim, ele é bem trincado, tem um corpo estilo Cristiano Ronaldo há muitos anos já, mas ele reconhecia as próprias fraquezas dele. Eu lembro que uma vez meus pais eles voltaram de Gramado e trouxeram chocolates lá absurdamente gostosos, né? Eu lembro que trouxe uma castanha com chocolate lá que até quem fala que não gosta de doce passa a gostar na hora quando experimenta aquilo lá. E esse primo meu até falou, ele até comentou comendo esse chocolate, falou assim, é um tipo de coisa que não pode ter em casa nunca, né? Porque ele mesmo disciplinado ali, né? Eu também sou assim hoje em dia já tem um tempo que no máximo 3 refeições livres e 4 estourando por mês, né? Uma a cada 7 ou 10 dias só. Mas é o tipo de coisa que se tiver em casa, você pode ser a maior disciplina do mundo, você pode ser estoico, o que for, que você. No, beleza, no primeiro, segundo, terceiro, no quarto dia você vai estar de boa ali, mas algum estresse que você passou, às vezes com a namorada, ou no trabalho, ou teu time perdeu, você ficou com raiva, você vai acabar descontando num doce daquele que é muito irresistível. Ele falava, esse tipo de coisa é melhor não ter em casa de jeito nenhum. Enquanto for fazer refeição livre, inclusive eu faço isso também, né, e muitos dos caras aí que são do ambiente de academia, o pessoal maromba, né, quando eles vão fazer refeição livre, eles saem de casa, comem lá, comem o que tem que comer e volta, não armazena em casa, porque muitas vezes você vai armazenar uma refeição livre em casa, uma barra de chocolate ou sei lá, você fica comprando essas coisas congeladas, às vezes pizza, hambúrguer ali, que é um prazer imediato, uma refeição rápida, e se programa de maneira errada, apesar que ninguém vai fazer refeição livre com comida congelada, né, mas é só um exemplo aí, às vezes mais doce, por exemplo, um negócio que o pessoal acaba armazenando em casa, então é melhor você ir numa lanchonete que você se programou e comer do que você ficar ali flertando com o perigo, porque num momento de estresse, como eu disse, no meio das semanas, você pode acabar indo lá e comendo a tua refeição livre antes do momento, e bagunçando toda a tua dieta, toda a tua rotina. Então, esse é um exemplo esse exemplo da comida aí, do porque tantas pessoas são obesas, tanto tem pessoas que têm diabetes tipo 2, né, principalmente boomers aí, né, e engraçado o que eu acho engraçado dos boomers, né, que mais de 97%, acho que entre 95 e 97% dos casos de diabetes no mundo são do tipo 2, né, ou seja, são os diabetes causados pela alimentação excessiva ali, né, que vai ficar ali dando spike insulina toda hora, né, são pessoas, pelo estilo de vida, você tem ali de 3 a 5% só, que é uma falha genética, né, ali da questão da insulina, diabetes tipo 1, e os boomers, né, como o boomer nunca assume que está errado, a geração mais orgulhosa da história humana, né, com certeza na família de vocês têm boomers diabéticos aí, que eles falam assim, como se eles fossem os coitadinhos, né, como se não fosse culpa deles, só fosse questão da idade, nunca fizeram exercício na vida, se entupiram de porcaria aí com essa melhora econômica que o Brasil teve aí, agora tá piorando, né, mas nos últimos 20, 30 anos o pessoal conseguiu comprar coisas que eles não compravam quando eles eram crianças, então é sempre culpa do azar genético, da idade, né? Nunca é culpa deles. Eu fico impressionado que quase todos os boomers diabéticos do Brasil, eles não culpam, eles não têm essa noção. Putz, eu tô assim porque eu sempre fui sedentário, sempre comi errado, eles não têm essa noção de culpa. Eu fico impressionado com como eles são orgulhosos, nunca assumem, né? Então, dado esse exemplo da comida aí, agora vamos trazer isso aí para a questão das leis atuais, né? Quando você tem, como o ser humano é altamente egoísta, vai pensar nele mesmo, no prazer dele, então se nessa questão de comida aí, se ele tiver a opção a maioria das pessoas vai sucumbir, até quem é maromba evita deixar perto, porque sabe que é muito difícil resistir, né? Agora, imagina nas leis, né? Vamos pegar exemplos aí de casais que vocês conhecem que estão divorciando aí, e que não foi por algum motivo muito cabeludo, não teve traição de nenhum dos lados, não teve agressão, né? Simplesmente tem milhões de casais que já divorciaram aí no Brasil, né? Ou centenas de milhares, né? Que já divorciaram nos últimos anos aí, que é por conta dessa que, acabou, tava muito ruim. Você vê aquele amigo teu que você não via um tempo, falar pra você que divorciou, aí você pergunta o que aconteceu, ele fala, a gente tava distante, aconteceu isso, muita briguinha, até que daí teve a gota d'água, aí ela viu uma conversa minha, mas não aconteceu nada, ou ele viu uma conversa dela com o outro no Instagram, né? Mas às vezes nem consumou traição nem nada, enfim, na verdade saiu o gatilho final porque a relação já tava ruim, né? Às vezes a mulher tá querendo procurar um motivo pra terminar também, né? Não me dava atenção, né? O que é bem questionável, mulher não terminar com um cara que dá atenção, porque elas são biologicamente atraídas pelos caras mais sensíveis, mais frios, mais misteriosos, então geralmente o não me dá atenção é um eufemismo para não ter mais atração física pelo meu marido, geralmente é questão da atração física, mas eu repito, nunca vi uma mulher pegar e falar eu já vi ela falar, colocar isso no meio do bolo, falar, não sei o que,
porque meu marido ele não me dá atenção, não, 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 ele acabou engordando também, por exemplo, ela coloca no bolo ali, mas muitos dos casos a atração física é um motivo prioritário, primário, e elas vão colocar ali como só mais uma coisa, né? Porque a mulher ela morre de medo de ser julgada como fútil, essa questão da Black Pill estética é um tanto não, é totalmente ainda proibido de falar no Brasil na sociedade comum, né? Nas pessoas que não fazem parte da comunidade. Então acaba que vem com essas desculpinhas genéricas aí. Ainda não gosta mais do cara, ou tá interessado, já tá com um amante às vezes, ou pensando que vai conseguir algo melhor porque vê as amigas solteiras, querendo voltar para o mundo do carrossel. É aquela velha história de sempre, tá? Mas vamos pegar casos, nesses casos aí que acaba tendo essa separação, né? Eu toda vez que um amigo meu fala que divorcia, eu pergunto sobre a divisão de bens, como é que ficou, a casa ficou para quem, o carro, não sei o que, o cara fala, não, ela não quis nada não, eu já ligo. O painel aqui do meu avião já liga, sei lá, umas 84 luzinhas vermelhas diferentes que eu já fico alerta. Porque um tempo depois eu vou lá e pergunto, aí eu falo, geralmente o cara tá, aí ele vai pro litigioso, acaba que a mulher acabou pedindo uma coisa, é muito, muito, muito difícil a mulher não querer nada, tá? É muito, né? Raríssimos casos. Eu acho que eu vi um caso só de uma guria que eu conhecia, mas ela era agredida pelo cara, ela queria sumir logo, deixar nem ver mais o cara, ela acabou vazando, não quis pegar nada porque ela tinha medo realmente do cara matar ela, porque realmente naquele caso realmente o cara era doidão mesmo, eu conheci o cara, né? Não era falsa acusação naquele caso não, mas foi o único caso que eu vi pra um monte de, isso é uma coisa que a machosfera tem que entender, tá? Existem caras que são sacanas assim, que realmente agridem mulher e que isso existe, tá? A Epifania já bateu nessa tecla também, que tem uns caras da machosfera que acham que não existe pai ruim, marido ruim, tem sim, tá? Tem sim, não é isso, esse negócio de tapar o sol com a peneira e achar que só um lado é cor-de-rosa, isso aí não condiz aqui com o nível de inteligência da nossa comunidade. Mas a maioria dos casos os caras vêm com esse papinho aí, né? De certa forma, eles nunca acham que a mulher vai ligar o lado profano dela, ou que vai acabar tendo uma divisão de bens injusta, que vai acionar algumas advogadas que são peritas desse negócio aí de acabar tomando bens do marido. A questão quando tem filho, então a questão da guarda aí é muito, 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 muito difícil o pai ganhar a guarda. Eu só vi um caso até hoje de um cara que conseguiu a guarda, né? Inclusive o cara, sabe, eu uso ele de exemplo, às vezes conversando com ele, eu falo, cara, você é verdadeiro Pokémon lendário, mosca branca, porque o seu caso é o único que eu vi até hoje que conseguiu a guarda, né? Enfim, o cara era um. Ele é do meio do direito também, então assim, ele conseguiu além de ele ser advogado, mas ele pegou um advogado muito bom, foi uma coisa assim, uma história meio de cinematográfico o caso dele, e não dá pra usar exemplo porque é exceção total. Então, agora vocês param pra pensar no tanto de artifício jurídico que as mulheres têm, principalmente de 10, 15 anos pra cá, né, nesses últimos governos aí, né, principalmente o governo Temer e Bolsonaro, que eles foram bem manginas, né, bem manginas, né, pessoal, inclusive o pessoal tá muito insatisfeito aí com o governo Bolsonaro no que tange a isso aí, porque em muitos casos foi até pior do que os governos de Lula e da Dilma, né? Porque foi assim, foi uma lei atrás da outra que foi passando, e jurisprudência para tudo que é lado aí, de até pensão socioafetiva, umas coisas malucas assim, que até em países que tem mais feministas do que no Brasil, como o Canadá, né? A própria Ucrânia, que tinha o Fêmen lá também, a Austrália, Nova Zelândia, a França, enfim, esses países progressistas, você tem 1 milhão de vezes, a Califórnia, né, no estado americano, você tem 1 milhão de vezes mais segurança jurídica do que aqui no Brasil, né? Então o Brasil realmente por Mangina que tomou um divórcio na cabeça, talvez seja o pior país do mundo, tá? Então, a mulher, nesse caso, ela sabendo disso aí, mesmo ela tendo um histórico de ser uma pessoa boa, de não ter traído, entendeu? De ter gostado do cara em muitos momentos da relação, e como eu disse, eu tô usando exemplos aí de relações que simplesmente acabam porque acabou o fogo, não tem mais atração física, às vezes dos dois lados, às vezes o cara também não tem, quer divorciar, né? A mulher sabendo de tudo isso aí, conversando com uma amiga, conversando com uma advogada, ela vai ver, né? Aí vai abrir o leque de opções que ela tem para se dar bem no judiciário, né? É aquela coisa do exemplo da comida que eu dei, né? Você tá estressado, você vai ter ali uns 10 tipos de chocolate diferente, uns 5 tipos de pizza, de hambúrguer, né? E você não vai daí lá pro arroz integral, pra carne ali com menos gordura, né? Pra alcatra, pro patinho, né? Pro macarrão integral. A pessoa vai para aquilo que é mais prazeroso no momento. Então vão ter mulheres que vão divorciar e vão ser bem honestas e vai dividir meio a meio, vai ser mais justo possível, que não vai sacanear, vai, né? Inclusive essa semana eu conversei com um amigo meu que divorciou, o divórcio dele aí, né? Ele falou que a mulher até ameaçou fazer uma graça e tal, mas
no final, na prática daí, ela acabou concordando com os termos mais justos ali de que o que cada um comprou, gastou, etc, assinou o divórcio, não teve dor de cabeça, né? Mas não também não dá pra dizer que o caso dele é a regra, né? Tem muito cara aí que tá na hora da partilha de bens, na hora de divisão de bens, as mulheres sabendo desses artifícios, aí elas vão acionar, entendeu? Elas vão acionar. Então, o igualitarismo na prática, ele é uma farsa. Né? Ele é uma farsa completa, porque você vê homens aí que pagaram 70, 75% do apartamento e depois acaba perdendo, né? Você vê ali quando tem filho, né, vai usar a prerrogativa, que a criança precisa do lar, etc, né? Questão ou seja, a comunhão parcial de bens, na verdade, ela se torna bem imparcial, né? Porque o que era para ser 50-50 acaba não sendo em muitos casos. Em alguns casos vão ser, seja porque o homem conseguiu um advogado bom ou porque a mulher não vai usar desses artifícios aí egoístas, né, para sacanear o cara, vai ter caso assim. Só que aí eu pergunto para vocês, mas como é que você vai saber se acontecer um divórcio que você não vai ser sacaneado? Entendeu? É isso, na verdade a questão é o seguinte, eu já fiz 2 vídeos falando que tem relacionamentos funcionais, tem muito casal que isso nunca vai acontecer, né? Tem casal que vai envelhecer, vai morrer junto e vai ter passado uma existência bacana junto, né? Isso a maioria dos produtores de conteúdo concorda que existe de fato alguns casais funcionais, né? Só que o homem que acaba caindo aqui nos conteúdos às vezes de paraquedas, ou o cara que está despertando agora, ou aquele cara que ainda negocia com o sistema, né? Aquilo que chamam mais de purple pill, né? Esse cara ele ainda ele não aceita o fator matemática e sorte na vida dele, né? Ele ainda vai querer tipo aquele discurso que mistura um pouco de meritocracia com esperança, com Deus, com fazer dar certo, com uma certa positividade tóxica, né? Aquela coisa bem poliana, otimista, né? Não que o cara não tem que ter otimismo, não tem que ter otimismo na vida ou algo do tipo, mas desconsiderar por completo a questão que talvez você possa ser prejudicado, sim, né? Que a mulher que foi bacana com você, que nunca te traiu, né? Que você teve um relacionamento legal nos momentos bons, mas por algum motivo você ou ela pararam de gostar, ou os dois parou, esfriou, que ela não vai te sacanear no divórcio. Isso pode acontecer, sim, ela pode sacanear no divórcio, sim. Então você pode ser lesado no divórcio, sim, né? Assim como você às vezes achar que vai ser, no final das contas acaba não sendo. Você consegue um advogado bom, a justiça naquele momento ali, você foi o sortudo ali, e a chibata misândrica ali não comeu pro seu lado. Então, assim, o problema é saber em qual lado que você vai estar na hora que acontecer, na hora que explodir o negócio, entendeu? Você vai levar sorte, você vai acabar se dando bem, você vai se dar muito mal, você vai dar só um pouco mal, não tem como saber. Então, assim, é um grande tiro no escuro. Entrar no relacionamento hoje, né, querendo, achando que você vai ser feliz para sempre, vai envelhecer junto, vai ser aquela coisa de ver os netos, criar filho e ter uma vida saudável, financeira boa, né? Obviamente que até esses casais aí que se dão muito bem, eu vejo o exemplo do casamento dos meus pais, é um casamento que eu considero de sucesso, que está naqueles 10% de exceção de funcional que eu sempre falo aqui, né? Que se você excluir os divórcios, os casamentos que estão junto por causa de dívida ou que só mantém ali por fachada, por causa de filho, eu vejo dos meus pais como um casamento saudável, sim, né? Mas como é que você vai saber que você vai entrar num desse, entendeu? E até esses casamentos funcionais, eles vão passar por turbulências, isso é óbvio, né? Não estou falando que esses 10, 15% que tem de funcional que é tudo maravilhoso, aí aqueles discursos padrão, casamento é altos e baixos, etc. Isso é verdade, sim, né? Geralmente, quando você vai num casamento, né, o cerimonialista, o padre, o pastor, né, vai acabar falando, né, dessa questão dos altos e baixos, e casamento eu vi um que falou esses dias aí, é como se fosse uma partida de frescobol, que um tem que ajudar o outro, daí vocês jogam junto e não um ping-pong, enfim, faz sentido essas analogias e tal, né, por mais que às vezes você escuta de uma maneira um pouco mais ronquipio isso aí, mas tem sentido isso aí, né, mas na prática não tem como você saber onde que você vai estar. Você pode se estatelar, você pode viver feliz para sempre, você pode ter uma falsa acusação, ir para os casos mais graves ali, uma traição que vai destruir teu psicológico. Mesmo você tendo uma separação ok ali, que não teve sacanagem na partilha de bens, você pode depois querer saber da tua vida, você não vai aguentar ver tua ex com outros, tua ex festando, postando story no Instagram, né? Tem cara que não aguenta isso, o cara até tem uma separação ok, ele segue a vida dele, ele até começa a ficar com outras mulheres, tá se divertindo, mas ele, só de saber que a ex ele tá com outro cara, fica depressivo, o cara fica paralisado, tem muito caso assim, então é muito complicado, né? Você
tentar ver as coisas de uma ótica igualitarista, porque desde a questão da partilha de bens que não é igualitária no Brasil, né, os homens são mais sacaneados pela justiça assim na hora da divisão de bens no divórcio, né, e as mulheres estão percebendo isso e estão usando isso a favor delas, mesmo que elas não tenham sacaneado na relação ou algo do tipo. E em muitos casos, quando ela for sacaneada por uma traição e quiser terminar, aí que ela vai querer usar isso aí mesmo por questões de vingança. O homem não tem como se vingar se ele foi traído, de usar isso a favor dele, porque a justiça não tira mais da mulher para dar pro homem, né? A não sei que você tiver o advogado Fluminense aí. Então, acaba que o cara se ferra de qualquer jeito, porque até na questão do sentimento também, o homem tende a sofrer mais depois do divórcio, ficar mais depressivo, né? Só você ver as estatísticas aí de auto-churrascamento, etc, aí de caras aí divorciados. Os homens, eles não sabem lidar muito bem com o término, até porque eles pedem muito menos divórcio, né? 70 a 85% dos divórcios são iniciados por mulheres. Então, você pensando na reta final do vídeo aí, você tem uma situação que o igualitarismo ele é totalmente fraudulento, né? Ele é totalmente fraudulento porque você tem artifícios que vão poder ajudar nesses gatilhos humanos de egoísmo, né? Como eu dei o exemplo lá da comida, né, você vai ter artifícios jurídicos aí, leis, jurisprudências, advogados que são especialistas nisso, que vão tirar mais sim do homem numa divisão que era para ser justa ali, vai tirar do homem para dar para a mulher. Então você vai ter, né, uma sociedade sacana, né, que vai poder beneficiar o ser humano, ou seja, daí você pega a mesma pessoa que você entrevistou na rua e que falou que o ser humano é egoísta, aí você fala, o que você acha então na hora de dividir o bem, né, o homem e mulher, a mulher sempre fica com mais. Aí, principalmente se for uma mulher, um blue pillzão feministão aí, ele vai pegar e vai falar, não, mas ele tem que ver, né, etc, que a mulher é mais prejudicada, história. Eles vão vir com aquele discurso fake de sempre, né, de combatendo, né, falando que o igualitarismo é algo recente, dívida histórica, enfim, aquela ladainha de sempre pessoalista que a gente já está cansado de escutar, né, enfim, argumentos vazios, que não tem a menor conexão com a realidade, né, aí cada caso é um caso, aí eles já espanam, né, então é igual os caras que se diz aí em nome da ciência, não sei o que, aí você mostra um vídeo do Tails, um vídeo do Coruja aí mostrando determinismo biológico, esses caras aí nesses caras eles viram até mais conservador, mais criacionista aí do que muito católico e muito tradicom aí, né? Imagina um pirula, né? Um Átila aí vendo vídeos do Coruja, vendo vídeos do Tails, né? Eu vou fazer um vídeo falando de termos biológicos aí. Esses caras eles teriam uma congestão cerebral, né? Só de ter que assumir, né? Apesar que o Pirula já assumiu alguns vídeos dele que de fato existe proporção, beleza, etc. Só que esses caras eles vão falar de uma maneira bem soft, bem água com açúcar ali, porque é politicamente incorreto, né? Então, né? Falar sobre a questão da aparência pra esses caras aí. Mas é isso aí, tá? Essa era a mensagem que eu queria passar aí pra vocês nesse vídeo de hoje. Um forte abraço a todos.